A Europa é sinônimo de história, cultura e paisagens que parecem tiradas de um cartão postal. Mas, por trás dessa beleza toda, alguns países estão vivendo um dilema silencioso. Estão se esvaziando. Vilarejos inteiros desaparecem do mapa. Jovens fazem fila para deixar suas cidades e governos quebram a cabeça tentando segurar uma população que insiste em partir. No belo mundo de hoje, a gente vai mergulhar nesse lado menos falado do continente, explorando algumas nações que enfrentam a difícil realidade do despovoamento. Número 1. Romênia. A Romênia é muitas vezes lembrada pela mística região da Transilvânia, pelos castelos que inspiraram a lenda do Drácula e por tradições populares cheias de superstições. É também um país de hospitalidade calorosa e cenários de tirar o fôlego, como as montanhas dos Cárpatos e o delta do Danúbio. Mas, apesar desse charme, o país enfrenta um dos maiores êxodos populacionais da Europa. Desde que entrou para a União Europeia, em 2007, mais de 4 milhões de romenos deixaram o país em busca de melhores salários em lugares como Alemanha, Itália e Espanha. O impacto é brutal. Vilas rurais estão quase desertas. Profissionais qualificados, médicos, engenheiros, professores, buscam oportunidades fora, e quem fica, em grande parte, são idosos, que dependem de um sistema de saúde já sobrecarregado. O governo até criou programas para tentar atrair de volta quem saiu, mas a verdade é que o fosso entre a vida em Bucareste e nas pequenas cidades só aumenta. Número 2. Lituânia. A Lituânia é um país pequeno, mas com uma história imensa. Foi um dos maiores reinos da Europa medieval, e hoje orgulha-se de suas florestas, da cultura báltica e de tradições como o cântico polifônico reconhecido pela Unesco. Só que por trás desse patrimônio, existe uma crise populacional que parece não ter fim. Desde a independência da União Soviética, em 1991, a Lituânia perdeu cerca de 1/4 da sua população. Jovens e profissionais qualificados migram para o Reino Unido, Alemanha e Noruega, atraídos por salários mais altos e estabilidade. As aldeias rurais estão cheias de casas abandonadas, escolas fecham por falta de alunos e até serviços básicos, como hospitais, ficam cada vez mais distantes da população. Para piorar, a taxa de natalidade está abaixo do nível de reposição, o que significa que mesmo quem fica não consegue garantir uma renovação demográfica. O governo oferece incentivos para famílias e para trazer de volta quem foi embora, mas a sensação geral é de que a vida é mais promissora fora das fronteiras lituanas. Número 3. Croácia. Poucos lugares conseguem rivalizar com a Croácia em termos de beleza natural. São mais de 1000 ilhas espalhadas pelo Adriático, cidades históricas como Dubrovnik e Split, que respiram turismo e cultura. À primeira vista, parece um país dos sonhos, mas basta se afastar das zonas turísticas para perceber outra realidade. Desde que entrou na União Europeia, em 2013, centenas de milhares de croatas foram embora em busca de empregos melhores na Alemanha, Irlanda e Áustria. As regiões rurais são as que mais sofrem, com comunidades inteiras perdendo seus jovens. Quem permanece muitas vezes é a população mais idosa, aumentando a pressão sobre a previdência e a saúde. As taxas de natalidade também caíram, e isso deixa o futuro ainda mais incerto. É como se a Croácia tivesse duas caras. De um lado, o cartão postal turístico, do outro, um interior esvaziado e silencioso. O governo oferece incentivos econômicos, mas os resultados até agora têm sido tímidos diante da dimensão do problema. Número 4. Grécia. A Grécia é o berço da filosofia, da democracia e da arquitetura clássica que até hoje inspira o mundo. Milhões de turistas lotam Atenas e as ilhas gregas todos os anos em busca de sol, praias e história. Mas, para os próprios gregos, a realidade nem sempre é tão encantadora. A crise econômica que explodiu em 2008 deixou marcas profundas.
medidas de austeridade, desemprego e cortes nos serviços públicos empurraram centenas de milhares de jovens para fora do país. Médicos, engenheiros e recém-formados migraram para a Alemanha, Reino Unido e outros destinos em busca de estabilidade. Hoje, a taxa de natalidade é uma das mais baixas da Europa e a população está envelhecendo rapidamente. Enquanto Atenas e Salônica concentram oportunidades, o interior grego vai ficando para trás, com escolas fechadas, hospitais sem recursos e vilarejos que perdem seus últimos habitantes. A Grécia até dá sinais de recuperação, mas o trauma da crise fez com que muitos não enxerguem o futuro dentro de casa. Número 5. Letônia. A Letônia é um país que mistura florestas densas, praias no Mar Báltico e tradições culturais únicas, como os famosos festivais de música e dança. Riga, a capital, é um charme arquitetônico que atrai visitantes do mundo inteiro. Mas para além da beleza, existe um dado preocupante. A Letônia é um dos países que mais perde população em toda a Europa. Desde a sua adesão à União Europeia, em 2004, centenas de milhares de letões emigraram em busca de melhores salários, especialmente para Reino Unido, Irlanda e Alemanha. As vilas do interior ficaram cheias de casas vazias e a infraestrutura pública, escolas, estradas, hospitais, entrou em colapso em muitas regiões. A taxa de natalidade está bem abaixo do necessário para repor a população, e até quem retorna enfrenta dificuldades, já que o mercado interno não consegue oferecer oportunidades suficientes. O resultado é um ciclo de despovoamento que ameaça a própria sustentabilidade do país a longo prazo. Número 6. Estônia. Saindo da Letônia, chegamos agora na vizinha Estônia, que é conhecida como um dos países mais digitais do mundo. Criadora do Skype, pioneira no voto online e com serviços públicos quase totalmente digitais, é um exemplo de inovação. Tallinn, a capital, mistura muralhas medievais com startups de tecnologia. Mas, mesmo com esse brilho moderno, a Estônia enfrenta um desafio demográfico pesado. Desde a independência, em 1991, milhares de estonianos deixaram o país em busca de melhores salários na Finlândia, na Suécia e em outros cantos da Europa. O campo, especialmente, sofre com a baixa densidade populacional, e muitas aldeias praticamente desapareceram. A taxa de natalidade mal chega a 2 filhos por mulher, o que agrava ainda mais o cenário. O governo tenta compensar com políticas criativas como a e-residência, que atrai empresários estrangeiros, mas isso não resolve o problema central. Falta gente para sustentar o futuro demográfico. É como se a Estônia fosse digitalmente gigante, mas fisicamente cada vez menor. Número 7. Portugal. Portugal encanta o mundo com seus azulejos coloridos, o fado ecoando pelas ruas de Lisboa, o pastel de Belém e as ondas gigantes da Nazaré que atraem surfistas do planeta inteiro. O turismo nunca esteve tão em alta. Milhões de visitantes desembarcam todos os anos em Lisboa, Porto e no Algarve. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, por trás desse cartão postal de sucesso existe uma crise demográfica silenciosa. Durante o século XX, milhões de portugueses emigraram em busca de melhores condições de vida. E esse movimento ainda não parou. O interior do país, repleto de vilas históricas, sofre com o abandono. Escolas fecham, serviços básicos desaparecem e muitos idosos vivem sozinhos em aldeias que já foram cheias de vida. E há outro ponto pouco discutido. Embora a imagem que se tenha de Portugal seja a de um país invadido por imigrantes, a realidade é bem diferente. O número de recém-chegados não compensa as perdas populacionais, e o preconceito enraizado da sociedade portuguesa torna a adaptação de estrangeiros mais difícil do que parece. Muitos até pensam em viver lá, mas acabam hesitando ao perceber esse lado menos acolhedor. A taxa de natalidade continua entre as mais baixas da Europa, e o rápido envelhecimento pressiona o sistema de pensões e de saúde. Lisboa e Porto prosperam, mas essa riqueza não chega ao restante do território.
Apesar dos incentivos do governo para atrair imigrantes e revitalizar o campo, os resultados ainda são tímidos. O dilema é claro: Portugal é ótimo para visitar, mas nem sempre tão fácil para quem quer criar raízes. Número 8. Bulgária. A Bulgária é dona de um patrimônio cultural riquíssimo, que vai desde os mosteiros ortodoxos até as montanhas dos Balcãs. Sofia, a capital, respira juventude e tecnologia em crescimento. Mas essa vitalidade não representa o país como um todo. Hoje, o território registra um dos piores índices de declínio populacional da Europa. Desde o fim do comunismo, em 89, milhões de cidadãos saíram em busca de melhores oportunidades em destinos como Alemanha, Espanha e Reino Unido. A corrupção sistêmica, a precariedade nos serviços públicos e a falta de perspectivas para os jovens alimentam esse fluxo constante de saída. As aldeias do interior, que já sofriam com a pobreza, ficaram praticamente desertas. A baixa taxa de natalidade e a alta mortalidade só ampliam o problema. Apesar de avanços pontuais em alguns setores urbanos, como a indústria de TI em Sofia e Plovdiv, a verdade é que grande parte do território vive um esvaziamento sem precedentes. É como se o país estivesse dividido. De um lado, polos de modernidade que tentam se conectar à Europa. De outro, um abandono generalizado que lembra um passado difícil de superar. Esse contraste cria um cenário de fuga de cérebros, em que profissionais formados localmente acabam construindo suas carreiras no exterior, agravando ainda mais o vazio interno. Se não houver políticas sólidas para reverter essa tendência, a Bulgária pode se transformar em um dos exemplos mais drásticos de colapso demográfico do continente. Número 9. Bósnia e Herzegovina. A Bósnia e Herzegovina carrega cicatrizes profundas da guerra dos anos 90, mas também ostenta paisagens lindíssimas, como os Alpes Dináricos, os rios cristalinos e a icônica Ponte de Mostar, patrimônio da humanidade. Ainda assim, mesmo com tanta beleza natural e cultural, o país enfrenta um dos maiores êxodos populacionais da Europa. O motivo principal está na instabilidade política e econômica. O sistema de governo, frágil e dividido entre diferentes grupos étnicos, gera paralisia institucional e incertezas constantes. Sem empregos de qualidade, milhares de jovens partem todos os anos em busca de uma vida mais estável em países como Alemanha, Áustria e Noruega. Muitas regiões estão ficando vazias, e até cidades médias perdem vitalidade. A natalidade é baixa, o envelhecimento da população avança e a falta de investimentos estrangeiros agrava a situação. A ajuda internacional garantiu alguma recuperação da infraestrutura, mas não foi suficiente para criar oportunidades consistentes. Hoje, vilas inteiras parecem congeladas no tempo, com escolas fechadas e casas abandonadas. Apesar dos esforços de integração com a União Europeia, a sensação para grande parte da população é de que o país nunca conseguiu se recuperar totalmente do trauma da guerra. Para muitos bósnios, o futuro ainda parece estar além das suas fronteiras nacionais. Número 10. Islândia. A Islândia parece saída de um conto de fantasia. Geleiras, vulcões ativos, cachoeiras impressionantes e auroras boreais que iluminam o céu. O país é considerado um dos melhores lugares do mundo para se viver, com altíssimos índices de desenvolvimento humano, renda per capita elevada e uma das menores taxas de criminalidade do planeta. Mas, por trás desse cenário quase perfeito, existe um desafio enorme. A Islândia simplesmente não consegue crescer demograficamente. Com pouco mais de 370 mil habitantes, sua população é pequena demais para sustentar um crescimento robusto. A geografia também limita. Grande parte do território é inabitável, feito de lava, gelo e montanhas que dificultam assentamentos permanentes. A economia, fortemente dependente da pesca e do turismo, não consegue gerar diversidade suficiente para atrair novos residentes permanentes. Outro ponto é o clima.
Os invernos longos e escuros afastam muitos imigrantes que, mesmo encantados pela natureza, preferem destinos europeus mais amenos. Nos últimos anos, o governo tem tentado estimular a imigração qualificada e oferecer incentivos para jovens permanecerem no país, mas os resultados ainda são tímidos. O resultado é um país próspero e admirado, mas com dificuldades para manter uma base populacional estável. Um verdadeiro paraíso para visitar, mas que no dia a dia continua sendo um lugar de poucos. Número 11. Finlândia. Ainda em terras nórdicas temos a vizinha Finlândia, chamada de Terra dos Mil Lagos, famosa pela educação exemplar, pelo sistema social avançado e por figurar constantemente entre os países mais felizes do mundo. Só que por trás dessa reputação invejável, esconde-se um problema preocupante. A taxa de natalidade despencou para cerca de 1,3 filhos por mulher, uma das mais baixas da Europa. Isso significa que a população está envelhecendo rapidamente. As vilas do norte, com invernos rigorosos, temperaturas negativas que podem durar meses e noites intermináveis, estão cada vez mais desertas. Mesmo cidades como Helsinki, que abrigam polos de tecnologia e inovação digital, já sentem a falta de uma força de trabalho jovem para sustentar a economia. O setor de saúde, por exemplo, sofre com carência de profissionais em razão do envelhecimento acelerado. O governo tenta resolver atraindo imigrantes e oferecendo incentivos para aumentar a natalidade, mas as barreiras culturais, o idioma complexo e o clima desafiador tornam difícil fixar novos moradores. A Finlândia, portanto, vive um dilema curioso. Ao mesmo tempo em que é um dos países mais modernos, sustentáveis e inovadores do mundo, luta para garantir que haja gente suficiente para manter esse progresso no futuro. Número 12. Suécia. A Suécia é sinônimo de bem-estar social, tecnologia e qualidade de vida. Estocolmo e Gotemburgo estão entre as cidades mais dinâmicas da Europa, e o país costuma aparecer no topo dos rankings de felicidade. Mas, mesmo com tantos atrativos, nem tudo são flores. O norte sueco enfrenta um despovoamento crônico. Os invernos longos, a escuridão quase constante e a falta de oportunidades econômicas levam os habitantes a migrarem para o sul, onde estão as grandes cidades. E essa migração não é de hoje. Vilas inteiras da Lapônia perderam mais da metade da população em poucas décadas. Enquanto isso, embora a Suécia atraia imigrantes e refugiados, a maioria se concentra em Estocolmo, Malmö e Gotemburgo, sem contribuir para revitalizar as regiões mais isoladas. O resultado é um contraste forte entre um sul vibrante e globalizado e um norte cada vez mais vazio, onde apenas a tradição Sami e algumas atividades ligadas à mineração e ao turismo resistem. O governo aposta em projetos de energia renovável, mineração verde e incentivo ao trabalho remoto para recuperar essas áreas, mas os desafios permanecem. Número 13. Itália. A Itália é o sonho de turistas do mundo inteiro. Roma, Florença, Veneza, a gastronomia que dispensa apresentações, a moda e o patrimônio artístico fazem do país uma joia única. Mas por trás desse cartão postal perfeito, os italianos enfrentam uma dura realidade. O país está encolhendo demograficamente. Durante séculos, a Itália foi sinônimo de famílias grandes reunidas na casa da nona, com várias gerações convivendo sob o mesmo teto. Hoje, essa cena se tornou exceção. A taxa de natalidade despencou para apenas 1,24 filhos por mulher, uma das mais baixas do planeta. O resultado é visível. Vilarejos inteiros no sul, especialmente na Sicília, na Calábria e na Basilicata, estão ficando vazios, com jovens migrando para o norte, mais industrializado, ou para outros países. Enquanto isso, cidades como Milão, Turim e Roma seguem cheias de inovação e oportunidades. Mas nem todo o dinamismo urbano consegue compensar a desertificação rural. Muitas aldeias históricas, preservadas como cenários de filme, hoje são habitadas apenas por idosos.
O governo já tentou reverter a situação com diferentes estratégias: incentivos financeiros para famílias, bônus de natalidade e até casas vendidas a preços simbólicos em vilarejos abandonados. Ainda assim, os resultados são tímidos. Um destino eterno para turistas, mas que luta para garantir novas gerações de italianos. Da Romênia à Itália, da Islândia à Bulgária, esses 13 países mostram que beleza e história não são suficientes para segurar sua população. Seja pela falta de emprego, pela corrupção, pelo envelhecimento ou pelo clima extremo, todos enfrentam o mesmo dilema: como convencer os jovens a ficar e construir futuro em suas próprias terras? E agora eu quero saber de você. Qual desses países mais te surpreendeu? Qual deles você teria coragem de viver, mesmo com tantos desafios? Conta aí nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias do nosso belo mundo.